Conosco em Daniel capítulo 11, 32, nós estamos ainda falando sobre o tema do conhecimento de Deus, Daniel 11, 32. Estamos estudando sobre esse assunto tão importante, esse assunto que faz parte, né, da teologia, e é um assunto que nós precisamos conhecer, porque quanto mais nós conhecemos ao nosso Deus, nós nos tornamos mais fortes e fazemos proezas, né? Diz a palavra do Senhor. Diz assim, olha, aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá, mas ao povo que conhece ao seu Deus, se tornará forte e ativo. O povo que conhece ao seu Deus, né? Nós somos a igreja do Senhor, somos o povo de Deus, e nós precisamos conhecer o Deus a quem nós servimos, né? Não é somente, amados, falar daquilo que Ele faz, dos seus feitos, das suas maravilhas, das suas obras, mas daquilo que Ele é, da sua essência, da sua natureza, dos seus atributos, do seu caráter, de quem é o nosso Deus. Então nós precisamos conhecê-lo. Quanto mais nós o conhecemos, mais forte nós seremos e mais proezas nós faremos no nosso Deus. Amém? Então é isso que nós estamos fazendo, conhecendo passo a passo um pouco daquilo que é Deus, os atributos de Deus. Eu tenho dito aqui que esse assunto foi falado há séculos atrás de uma forma muito intensa. Nos púlpitos só se falava sobre esse assunto, mas de um tempo para cá não se fala mais de Deus, né? O evangelho ele se tornou voltado para o homem e não para o próprio Deus, para falar do Deus a quem nós servimos. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos fale através da Tua palavra nessa noite, abra o nosso entendimento, nos faz conhecer mais de Ti. Ó Deus, nós queremos mergulhar em águas profundas do conhecimento do Senhor. Sabemos, Senhor Jesus, que a nossa mente não pode penetrar aquilo que Tu és, mas Deus, o Teu Espírito, Ele pode nos revelar o Senhor, nos revelar aquilo que Tu és, para que nós o conheçamos, não somente, Senhor, de ouvir falar, mas que possamos conhecer, de saber realmente quem é o Senhor nosso Deus. Fala-nos, Senhor, nessa noite. Deus, leva-nos a essa dimensão de comunhão, de conhecimento, Pai. Ó Deus, de profundidade no conhecimento do Senhor. Nós queremos mudar o nosso relacionamento com o Senhor, queremos mudar a nossa maneira, ó Deus, de adorar o Senhor, queremos compreender mais de Ti, Senhor, e isso depende de como nós conhecemos a Ti. Por isso nos fala, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus, e todos digam amém e amém, aleluia. Dê um aplauso ao nosso Deus. Glória a Deus. Irmãos, quantas vezes você já leu a Bíblia de capa a capa, só procurando saber quem Deus é? Só rastreando por cada página da Escritura para compreender o seu caráter, para compreender a sua natureza, para compreender e saber aquilo que Deus aprova e aquilo que Deus não aprova, compreender a sua vontade, os seus decretos, compreender os atributos de Deus. Quantas vezes você já mergulhou nas páginas da Bíblia para saber mais sobre Deus, né? Aquilo que Deus aprova, aquilo que Deus não aprova, saber qual a justiça de Deus, a sua bondade, a sua fidelidade. Muitas vezes, amados, pelo contrário, nós buscamos sempre a palavra de Deus naquilo que nos convém, de acordo com os nossos projetos, de acordo com aquilo que nós estamos esperando, de acordo com aquilo que nós estamos buscando. E não tem nada de errado nisso. Nós buscarmos a Deus, a palavra de Deus, para entender as promessas de Deus para nós, para colocar diante de Deus os nossos planos, não tem nada de errado com isso. Mas nós precisamos conhecer o Deus a quem nós servimos. E para isso, nós precisamos ler a Bíblia e extrair da palavra ali quais são os seus atributos, que o fazem Deus, que o tornam aquilo que Ele é. Então, quando nós procuramos conhecer a Deus, a palavra diz no livro de Daniel que nós nos tornamos cada vez mais fortes e mais ativos.
Quando nós procuramos conhecer a Deus, a quem nós servimos, mais nós nos identificamos com Ele, mais nós compreendemos e mais fortes e ativos nós nos tornamos. Então, quanto mais você sabe quem é Deus, quanto mais você sabe do seu caráter, da sua natureza, mais você se identifica com o Senhor. Você está me entendendo? Então você vai se identificar com Ele, naquilo que Ele é, na sua santidade, na sua misericórdia, na sua fidelidade, né? No seu poder, na sua majestade. Você vai se identificando conforme você vai buscando a Deus. Por isso que a Bíblia diz, nós devemos conhecer a Deus, buscar a Deus com profundidade. Buscar-me-eis e me achareis, se me buscardes de todo o vosso coração. E eu te revelarei coisas grandes e ocultas que não conheces. Quantos querem conhecer mais o Deus a quem serve? Digam amém. O Salmo 81, versículo 13 a 16, diz assim, Salmo 81, 13 a 16. Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam, e isso duraria para sempre. Versículo 16. Eu o sustentaria com trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Deus está dizendo, ah, se Israel me ouvisse, ah, se Israel me buscasse, ah, se Israel procurasse me conhecer mais. O desejo de Deus é que nós o conheçamos mais. Porque, amados, a forma que nós buscamos a Deus, o conhecimento de Deus, determina como nós nos relacionamos com Ele. Porque tem muitas pessoas, porque não conhecem a Deus como Ele é, que se relacionam com Deus na base da barganha, da troca, né? Deus, se eu fizer isso, você me dá aquilo. Deus, se eu orar, o Senhor vai ouvir a minha oração. Muitas pessoas, por não conhecerem a Deus, se relacionam com Deus na base da troca, na base da barganha. E quando Deus não está agindo do outro lado, muitas vezes a seu favor, essa pessoa fica revoltada com Deus, essa pessoa se entristece, essa pessoa acha que Deus não está ouvindo a sua oração, porque não conhece. Deus é um Deus que não falha, que a sua bondade, amados, ela é eterna, é para sempre, a sua fidelidade é para sempre. Então, quando nós não conhecemos a Deus, muitas vezes o nosso relacionamento com Deus fica comprometido. A forma com que nós nos relacionamos com Deus fica comprometida. Então, o conhecimento de Deus determina como pensamos a respeito de Deus. Muita gente tem uma imagem de Deus, como eu disse nas semanas anteriores, como um Papai Noel, velho, barbudo e gordo, que está pronto para distribuir bênçãos, segundo as necessidades de cada um. E está o tempo todo satisfazendo ali as pessoas, né, nas suas necessidades, nos seus desejos, né, naquilo que eles estão buscando. Por isso que hoje, o Natal, quem se destaca mais? Me diz aí os irmãos, Papai Noel ou Senhor Jesus? Papai Noel ganha de 1000, né, do Senhor no Natal. Porque a imagem que as pessoas têm de Deus é a imagem desse que sai presente. É o ho, 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 né? Ele ouve essa risada e acha que tem a ver com Deus, amados, porque não conhecem a Deus. Não conhecem ao Deus a que eles servem. Então, o conhecimento de Deus determina como pensamos a respeito de Deus, determina como cremos em Deus. Certa feita, Jesus perguntou para os seus discípulos assim: o que os homens aí dizem a meu respeito que eu sou? Os discípulos falavam assim: uns dizem que o Senhor é Elias, João Batista, que o Senhor é um profeta. E ele perguntou para os seus discípulos assim: e tu? E vocês? O Filho do Deus vivo.
Então a forma, amados, o conhecimento de Deus determina no nosso Deus. A Bíblia diz que os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade. Então, o conhecimento de Deus também determina a forma que nós adoramos ao nosso Deus. O que quer dizer em espírito e em verdade, amados? Porque ele estava comparando, porque na época de Jesus ali, os religiosos, a forma da adoração era com o quê? Com símbolos, era através de sacrifícios, era todo um ritual que se fazia para poder oferecer a Deus a sua adoração. E agora Deus está dizendo, olha, agora, daqui por diante, os verdadeiros adoradores adorarão em espírito, não mais naquelas formalidades da lei, não mais com aqueles sacrifícios, com aquelas ofertas e com aquela simbologia que fazia, mas em espírito. É isso que ele está falando. E em verdade tem a ver com o quê? Com a sinceridade do coração, com o coração quebrantado e contrito. Então ele estava dizendo, olha, agora os verdadeiros adoradores vão adorar a Deus, não com uma oferta de sacrifício, mas com uma oferta de coração. Vão adorar a Deus, não mais com aquelas coisas que se faziam na época para agradar a Deus, mas em verdade, com coração verdadeiro e contrito.